Oi, gente, eu aqui é a Lu Nascimento falando, sou atleta de fisiculturista e especialista em expressão corporal feminina. Hoje eu tô aqui com o Igor Caetano. O Igor depois vai se apresentar, falar um pouquinho dele, mas quero falar, a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, o trabalho que o Igor desenvolveu na minha preparação para o último campeonato de fisiculturismo que eu participei, dia 18 de junho desse ano de 2023, foi o Campeonato Brasiliense de Brasília. Bom, quando eu procurei o Igor, eu estava com algumas reclamações de desconforto, começando a sentir desconforto no meu ombro, no caso esquerdo, e algum também no joelho. E o Igor é o melhor especialista que eu conheço nessa questão de trabalhar com a parte de reabilitação, né, através do movimento. E eu estava com muito receio de me lesionar, porque esporte de alta performance, ao contrário do que as pessoas pensam, né, alto rendimento, ele às vezes vai na contramão do que é saudável, porque a gente está sempre levando o nosso corpo ao limite. A ideia é sempre isso. Então, para, vamos dizer assim, minimizar esse impacto que, querendo ou não, o corpo sente, é super importante a gente estar fazendo esse acompanhamento e um trabalho de preparação para melhorar isso. Vou passar um pouquinho agora para ele falar um pouquinho de como eu cheguei, qual foi a proposta, como foi a avaliação e tudo mais. Tá certo. Então, olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar vendo isso. A Lu chegou para mim, né? A Lu já bem treinada, tem um histórico de movimento muito interessante. E ela, né, tá nessa empreitada agora do fisiculturismo, inventando moda, né? Eu gosto. E ela trouxe essa demanda, né, de uma dor no ombro e uma dor no joelho. E ela estava em fase competitiva, então ela não pode parar de treinar, esse é o primeiro ponto. Então como é que a gente vai reabilitar ela sem parar de treinar? Pelo contrário, a gente vai reabilitar inclusive aumentando a performance dela, né, que essa é a demanda. Então o que a gente fez? Ela chegou e eu fui avaliar como é que estavam os movimentos dela, fiz uma avaliação de movimento para entender como é que esse ombro, esse joelho e a integração e toda a integralidade do corpo estavam funcionando nos planos de movimento, né? Como é que estava para frente, para um lado, para o outro, se ela tinha capacidade de girar, se não tinha. E eu fiz um mapa. E nesse mapa eu descobri quais são os pontos melhores dela e quais são os pontos que não estavam lá numa excelência, né, de movimento. E aí, a partir daí, a gente introduziu alguns movimentos que antes não tinha, né, no treino dela. Então, os movimentos dela que não eram tão bons, a gente foi melhorando ela com o quê? Com alongamento, né? Alongamento entre aspas, porque a gente trabalha a mobilidade, a gente ganha espaço onde não tem espaço, tá? E por que isso? Porque na verdade dói onde tem excesso de força, não onde tem falta de força. Então, a parte boa dela, né, o movimento que ela tem de melhor, estava compensando o movimento que ela tem de pior. Então a gente precisa melhorar esse movimento, que não é tão bom, para que o movimento bom não roube toda a função e assim pare de se machucar. Então o que a gente fez? A gente ensinou, a gente abriu espaço onde não tinha movimento, a gente foi colocando o movimento. Esse é o primeiro ponto. E aí depois que a gente colocou o movimento onde não tinha, que é onde ele já começa, né? Então na primeira sessão ela já falou, cara, já estou sentindo menos. Por quê? Porque já deu espaço onde não tinha espaço. Então aquela parte que estava trabalhando demais pôde descansar um pouco, então a dor diminuiu. E a partir do momento que a gente abriu espaço, a gente ensinou esse corpo a fazer força dentro desse espaço. Então a gente começou a colocar, fazer adaptações no treino dela, né? Então a gente mudava uma mão de posição, mudava um ângulo de posição, mudava a posição de pé, só que ela continuava treinando e continuava fazendo força. Só que agora dentro de um espaço novo adquirido, com que fez com que ela aumentasse o recurso, né, a gama de movimento que ela
que ela tinha e deu base para que ela pudesse produzir mais força e performar mais ainda. E assim, né? Gente, tá aqui o resultado. Não preciso falar mais nada, né? Gente, deu muita diferença. E o bacana é perceber como o nosso corpo é inteligente, né, Igor? Sim. Porque às vezes eu vejo que é comum muita gente falar assim: ah, mas eu sempre fui dura, ou eu não tenho isso, e pensar que é como se isso fosse uma sentença, algo definitivo. Quantas pessoas às vezes não começam a se movimentar por achar que tem um tempo certo, um peso certo, um corpo certo, um momento certo da vida. E assim, quanto antes a gente começa a se cuidar, claro, melhor. Mas nunca é tarde para começar, porque não tem outro caminho. Porque se você nunca fez e já está tendo aí os indícios, né, vamos dizer assim, já está tendo os resultados na sua qualidade de vida. No meu caso, eu sempre tive uma boa movimentação, porque como dançarina, por conta da dança. Mas a partir do momento que eu fui para um esporte de alto rendimento como o fisiculturismo, eu precisei recrutar outras coisas. E isso meu corpo foi mostrando aquilo que ele desempenhava, como o Igor falou, né, os meus pontos fortes com facilidade, mas também ficou mais evidente as minhas deficiências. E falando sobre deficiências nesse lugar, todos nós temos padrões de movimento que para algumas pessoas algo pode ser mais fácil e para outras não. Mas trazendo isso, assim, até pra gente, eu gosto de frisar muito isso, pra mostrar que, ao contrário do que a gente pensa, quando a gente às vezes sente algum desconforto ou dor, é muito comum você ver a pessoa falar assim: ah, então eu não vou me movimentar, eu vou parar. E é o oposto. Movimento é cura, né? O movimento, o corpo, ele é muito sábio. A questão é que às vezes você está se lesionando não por excesso de movimento, às vezes por falta de um movimento nesse sentido que ele trouxe. Às vezes a lesão vem ou um desconforto vem porque uma parte do seu corpo está sendo sobrecarregada, enquanto a outra está carente de ter mais espaço, de ter mais movimento. E no meu caso eu senti toda a diferença, tanto é que eu consegui fazer a preparação, foi uma preparação que foi uma das mais difíceis, esse foi o meu 5º campeonato, mas eu tenho certeza que uma coisa que foi essencial, até para eu não me lesionar, para eu não me machucar, e conseguir fazer com que o processo fosse menos hard, menos pesado do que já é, porque é bem pesado, foi eu ter tido esse cuidado de ter buscado não fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes, foi ter buscado justamente ter mais recursos para o meu corpo trabalhar de uma maneira melhor. Boa. Só fazendo um complementozinho. Então vai lá. Porque a Lu trouxe muito bem essa questão do tarde, né? Então, antes tarde do que mais tarde, né? Exato. Mas, às vezes a gente tem uma ilusão, né? De achar que é isso, não, eu sou duro, trazendo o exemplo que a Lu trouxe. E, às vezes a gente vê alguém que é muito solto, que às vezes também é um problema, tá? Mas mesmo a pessoa muito solta, quando você avalia, ela é muito solta em algum plano de movimento. E normalmente as pessoas muito soltas se machucam mais do que as pessoas não soltas, tá? Por quê? Porque esse muito solto vai estar se sobrepondo à parte que é presa dessa pessoa. Só que um olhar não clínico, não treinado, não vai perceber que essa pessoa também tem movimentos muito ruins dentro desse aspecto, apesar dela ser muito solta em alguns, tá? Então no meu trabalho eu vejo isso demais, pessoas que realmente são muito móveis, são hipermóveis, que a gente tem que ter um cuidado maior do que os Durando Kid, que nem eu chamo, né? E justamente por quê? Porque vão ter alguns aspectos que não são facilmente vistos, que não tem movimento nessas pessoas. E aí a gente precisa resgatar esse movimento para equilibrar esse excesso de movimento que está tendo. O excesso vai machucar, mas por uma falta pré-existente, né? Então é por aí que vai. Então, antes tarde do que mais tarde, comece quanto antes. Exatamente, gente. O corpo é muito inteligente. Então, não tem situação perfeita para ninguém. Todo mundo tem facilidades, coisas que vão facilitar em alguma coisa e vice-versa, né? Tem as dificuldades também. Bom, mas vamos falar também de uma outra coisa que, trazendo para o universo fisiculturismo,
tava até trocando uma ideia aqui com o Igor, falando sobre que no fisiculturismo nós temos uma frase que é muito usada assim, que você precisa fazer muito mais, trata-se de treinar e fazer muito mais o que você não gosta do que você gosta. Trazendo isso, acho que isso vale para tudo na vida, mas trazendo bem para o olhar do esporte, o fisiculturismo em si, a gente traz isso, por exemplo, quando eu decidi, né, competir, me tornar atleta, eu já estava treinando há algum tempo, eu gostava, mas eu não treinava com a intensidade, com a regularidade, e eu não treinava o meu corpo como um todo. Eu acho que eu caí aí na média da maioria das pessoas que treinava só aquilo que gostava. Como a maioria da mulherada só queria saber de treino de membros inferiores, né? O famoso bubu na nuca, só coxa. Então eu não treinava os meus membros superiores. Coisa até que foi interessante. Eu lembro que eu tinha, às vezes, uma dor nas costas, e que quando eu comecei, inclusive, a fortalecer, trabalhar a minha fazer estímulos de dorsal, enfim, eu senti que isso até sumiu, melhorou. Mas, trazendo esse olhar, o que eu quis dizer? Porque eu sou treinadora, né, de atletas, eu dou aula de poses, expressão corporal para a mulherada aí, para as atletas, ensinando elas a desfilarem. E uma das dificuldades que elas normalmente trazem, que talvez seria, é que elas normalmente são mulheres que têm muita força, mas eu vejo que às vezes o quanto que o excesso de força e tensão muscular faz com que dificulte muito na parte do desfile, que tem que trazer outras características corporais, como sutileza, leveza, mas mobilidade, né? A gente fala muito sobre mobilidade, até para que tenha um encaixe de poses bacana. E para a gente conseguir, inclusive, melhorar a nossa apresentação no palco, performance, às vezes você vê aquela pessoa que ela treina todo dia religiosamente, faz os treinos que tem que fazer na academia, faz os cardios em jejum, mas ela não tira um tempo para treinar a mobilidade, a respiração. Eu estava falando sobre isso, inclusive, no quanto que coisas que às vezes a gente não acha, talvez não dê muito valor, ou acha que é bobagem, ou acha que vai contra o fisiculturismo, o treino de força, na verdade, são coisas que vão potencializar para que a gente tenha melhores resultados. E é verdade. Então, a Lu trouxe ali um exemplo no final da cadeia, né? O que eu chamo de final de cadeia? Lá, o dia da apresentação, né? Então eu treinei, sei lá, o ano inteiro, o semestre inteiro, não sei quanto tempo de preparação foi, para chegar naquele minuto, naquele segundo, e aquele segundo tem que ser perfeito. Exato. E eu não consigo fazer uma rotação porque eu não tenho esse movimento, né? Então também deveria estar ali. Mas eu consigo ir mais longe nesse ponto porque o corpo ele é integrado, né? Então o que eu quero dizer com isso? Então eu preciso de uma base de crescimento. Então se eu tenho dois pontos de base, eu tenho uma base instável, né? Tenta sentar numa cadeira de duas pernas, você vai cair, né? Agora tenta sentar numa cadeira de três pernas, você já consegue ficar, né? Que seria um outro ponto, algum outro pilar de sustentação. Então o corpo, ele, na sua integralidade, eu gosto de trabalhar com três pilares, tá? A gente consegue botar milhões de pilares, mas três básicos, que é a força, a mobilidade e a estabilidade, né? E eles se retroalimentam. Então, no fisiculturismo, a força, né, está bem presente. Então, nem preciso falar muito dela, porque força é o que tem, né? Então, inclusive, normalmente se machucam por um excesso de força, né? E por uma falta dessas outras duas condições. Então, se eu pensar num gráfico, né, eu tenho os 3 pontos, né? Se eu cresço só o ponto de força, eu vou criar uma base instável. Eu preciso que essas 3 bases cresçam de uma forma igualitária para eu ter uma cadeira, né? Pensa numa cadeira de 3 pernas, né? Ou se for de 4 também, mas de qualquer forma eu preciso de uma base igualitária. Por quê? Porque eu produzindo força, se eu não tiver uma base boa, vai ter uma hora que minha capacidade de produzir força, que é essencial
no fisiculturismo, porque eu preciso fazer muita força para ganhar massa magra, eu vou parar, eu não vou ter mais capacidade de produzir força. Eu preciso fazer uma base melhor para aumentar minha capacidade de produzir força. Que aí vão ser esses treinos que são diferentes, os treinos que as pessoas não gostam dentro do meio, né? Que é um treino de mobilidade mesmo. É ganhar equilíbrio, né? É ganhar movimento articular, né? É permitir que o corpo se sinta confortável para executar essa força. Então eu preciso de espaço. Eu preciso que isso aconteça. Eu preciso que meu sistema nervoso esteja adequado para que esse corpo se sinta confortável em fazer a força. E aí aumenta a performance. Aumentando a performance, eu aumento minha performance lá no final de conseguir mostrar o meu corpo, né? Eu entendo um pouco de fisiculturismo no sentido do esporte em si, né? Eu entendo de corpo, de movimento. Mas, né, você precisa de uma apresentação, você precisa de pré-requisitos para essa apresentação e você precisa ganhar massa, você precisa treinar com intensidade e você precisa criar recursos para esse corpo treinar com intensidade. Porque se eu machuco, eu paro de treinar. Se eu perco capacidade de produzir força, eu não evoluo, né? Então eu preciso criar essa base, vai ser com mobilidade, com estabilidade e vários outros fatores aqui, né? Inclusive, vamos botar mais uma perna aí, né? A parte mental mesmo, a capacidade de se organizar, de diminuir o sistema nervoso simpático, né? Colocar uma coisa mais parasimpática, de eu me organizar, de eu conseguir estar presente na hora da competição, né? De lidar com as pressões. E aí a respiração vai envolver nisso, né? Então é muito mais complexo do que só fazer força. Então a Lu trouxe muito bem, né, essa questão e que isso tem que ser trabalhado desde sempre, né? A gente só faz no jogo o que a gente treinou, né? Se eu não treinei me manter calmo, eu vou ficar nervoso. Isso é fato, verdade. Bom, legal, Igor. A gente trouxe aqui uma coisa que é muito comum ouvir. Eu, como professora, tanto na dança já ouvia isso, agora também trabalho com as atletas, que é essa questão da pessoa falar assim, eu sou dura, eu sempre fui dura. E aí a gente já falou sobre como, às vezes, a gente está, e o fato de você estar rígida é por falta de um estímulo de movimento diferente. Então, aquilo que a gente quer, eu penso assim, aquilo que a gente quer ter na vida, a gente quer nutrir. Então, acho que isso vale para o corpo também. É preciso fazer força para ser fortinha, para ter mais força. É preciso, você quer ter maior e melhor capacidade de movimento, é ter estímulo, nutrir o corpo nesse lugar também. Mas eu acho que uma das dificuldades é que às vezes a pessoa ela até sabe disso na teoria, ela entende. Mas às vezes ela tem muita dificuldade de visualizar como colocar isso na prática, né? Aqui a gente está trazendo o exemplo do fisiculturismo, e aí a pessoa fica pensando assim, ela já tem aquela rotina de treino, normalmente fisiculturista, né? A gente tem a questão do treino, da dieta, sono, o descanso, que sabe que é importante, também faz parte. A gente falou sobre, por exemplo, às vezes fazer um cardio também, mas como de forma prática a pessoa pode visualizar isso, como você disse que você me ajudou, né? Que foi em relação até eu ter uma rotina. É interessante falar isso. Ele trouxe, inclusive, a gente fez essa avaliação de identificar os meus padrões de movimento, aquilo que estava sem espaço, por isso que eu não estava, enfim, me movimentando bem, compensando outras partes do corpo. E ele introduziu uma rotina de exercícios, de movimentos para estimular, para trazer esse novo lugar. Então eu falo isso porque nós, fisiculturistas, somos muito disciplinados, não tem outro caminho, porque senão o resultado não vem. Que é meio caminho andado. Exatamente, senão o resultado não vem. Mas, às vezes, será que a gente se esforça muito, inclusive, o atleta está sempre se esforçando muito. Mas será que às vezes só o esforço é o suficiente quando ele não está alinhado de forma clara e assertiva com o que você precisa? Então, às vezes, do mesmo jeito, gente, que a gente treina grupos musculares, igual eu não gostava de treinar membros superiores. Aprendi, tive que treinar para alcançar meu objetivo, que era ser campeã. Então, eu acho que também eu entendi a importância hoje de ter na minha rotina esses treinos de mobilidade, de um movimento diferente. É fazer força de um novo lugar. Boa. Né? Um esforço diferente, sim, né? Sim.
Mas, ó, muito legal, muito legal. Então, é isso. A característica principal e mais difícil de todas, o culturista já tem. Disciplina. Esse é o mais difícil. Esse é o mais difícil mesmo. O resto é fazer, né? O resto é fazer mesmo, assim. E aí, eu gosto de falar muito quando eu vou definir metas, assim, né? Com meus clientes. Não adianta eu sair correndo se eu estou correndo para o lado errado. Então, o primeiro passo é entender o que eu preciso, né? Eu preciso entender o que eu preciso. Tá, entendi, eu preciso de mobilidade. Aonde? Como? Né? Então, a primeira coisa é achar um profissional que entende disso, entende de movimento, né? Um profissional que entende de movimento, e não, né? Mas é educador físico. Não é qualquer educador físico que vai fazer isso, não é qualquer fisioterapeuta que vai fazer isso. Né? Mas não é o fato só de eu ser educador físico que eu vou entender de tudo. Não é isso, né? Eu entendo de movimento, né? Essa é a minha praia. E aí, então, achar alguém que entenda, que saiba ver isso. Tá? Para quê? Para direcionar. E aí, como já existe a disciplina, isso tem que estar no treino. Tem que estar na sua rotina de treino, né? Então, do mesmo jeito que tem lá 15 minutos de cardio, não sei o que lá, e você vai ter lá a sua parte lá de mobilidade. E aí, o como fazer essa mobilidade, né? Que é muito importante, não é qualquer mobilidade, né? Como fazer a mobilidade. Então, vamos trazer para a prática. Já entendi para onde eu vou? Beleza. Construir meu plano de treino, vai ter lá a parte de mobilidade para isso. Aí o que eu fiz com a Lu? A Lu tinha um tempo, né, muito atarefada, moça muito requisitada, trabalhando muito. Ela tinha pouco tempo, né? Então a gente, dentro do que era possível para ela, dentro do que a gente precisava trabalhar, eu introduzia pílulas. Só que sempre. E a disciplina dela fez acontecer. Se ela não fosse disciplinada, não ia acontecer. Então, ela precisa trabalhar essa mobilidade de escápula nesse sentido aqui, porque esse treino ela vai precisar. Então, ela vai fazer isso antes. E aí tem mais um detalhe. No treino de força dela, ela fazia o estímulo que eu precisava. Então, por exemplo, desenvolvimento aqui, né, com o teto, fazendo o velho desenvolvimento. E aí, aqui, ela vai muito bem, só que ela precisava que essa escápula girasse um pouquinho mais para fora. Eu falei, Lu, então, você vai fazer aqui, Se você tentar fazer isso, você vai ver que já vai limitar, já vai difícil, né? Então, das 4 séries que ela tinha que fazer, eu falava, faz 2 assim. Porque aí, a escápula dela vai trabalhar em outro lugar. Eu estou ensinando aquela escápula a fazer força daquele jeito. Né? Que pode ser que você vai diminuir um pouquinho a carga naquele momento, mas logo depois que adaptar, você vai conseguir fazer muito mais força do que você vinha fazendo. Por quê? Porque você criou aquela base, né? Então, introduzir no próprio treino os mecanismos necessários. Meu agachamento, eu tenho dificuldade de agachar profundo. Por quê? Porque meu tornozelo lá, ele reclama, né? Ele reclama, eu não tenho mobilidade suficiente ou estabilidade e tal. Tá, você vai continuar fazendo o seu agachamento, só que você vai fazer o seu agachamento assim, para que esse tornozelo vai ganhando espaço. Então você continua treinando naquele mesmo tempo, ganhando espaço, ali já estimulando um treino de força mesmo. Mas não é mobilidade? É mobilidade no treino de força. Exato. Tá? Então você está fazendo mobilidade no treino de força. Não, uma coisa não exclui a outra, você não precisa ficar lá que nem um yogi lá, não precisa, não é isso. E no meu caso, eu normalmente o treino no fisiculturismo, os treinos são mais longos porque a gente tem muito volume. Nosso volume é maior quantidade, tá, gente? Às vezes a gente trabalha o mesmo grupo muscular. E então eu comentei com o Igor, eu falei, Igor, eu preciso ver isso de uma maneira que eu não precise reservar um tempo a mais porque eu não tenho. E aí eu me conheço, eu falei pra ele, eu não vou fazer. Eu vou acabar falhando porque eu vou pensar, eu não vou conseguir ter esse tempo disponível e tudo mais. Então foi muito bacana também, porque aí nós criamos juntos essa estratégia de que às vezes, por exemplo, se eu tinha uma série, né, de trabalhar, vamos imaginar assim, um exercício de costas, 4 séries que já era o que a minha treinadora já tinha montado.
ele falava assim, não, Lu, tudo bem, mas aí eu vou querer que você faça 2 formas antes dessa forma, desse jeito. Então eu acrescentava, por exemplo, 2, que poderia ser inclusive até como uma preparação, um aquecimento antes de vir aquele meu plano já de treino com a minha treinadora. Então é muito legal falar isso, porque é um trabalho integrado, inclusive com os outros profissionais que estão cuidando da sua preparação. Sim. Uma coisa que é legal falar é que antes ele fez a minha avaliação, mas ele depois pediu o meu treino, a minha ficha de treino, para que fosse ao encontro, ele trouxesse, né, o que o meu corpo precisava, mas ele fez isso aliado ao treino da minha treinadora. Então em nenhum momento chocou, pelo contrário, só integrou, fortalecendo e potencializou e muito, né? Eu senti muita diferença. E gente, eu quero falar muito também sobre uma coisa que é o poder do pouco. Quantas vezes a gente não faz algo porque a gente pensa que, na nossa cabeça, eu falo que a gente tem um plano idealizado do que a gente deveria ser, da vida, de tudo, né? Só que assim, já viu aqueles memes assim? Como eu me sinto, como eu realmente estou, expectativa e realidade? Isso eu acho que vale para todo ser humano. Eu acredito muito no poder do pouco e isso mudou muito e tem me ajudado em várias áreas da minha vida. Porque às vezes você pensa que 10 minutos é melhor do que... 10 minutos, se é pra fazer 10 minutos, é melhor não fazer. Se é pra fazer meia boca, quem é aí, né? Tem essa, fica adiando as coisas, deixando de fazer porque pensa que tem que ser sempre o melhor dentro de uma idealização. Então, tô falando isso porque muitas vezes eu vejo que a rotina, né? Eu posso falar por experiência, a rotina nossa no fisiculturismo de um atleta é muito puxado. Porque eu costumo falar que o fisiculturismo é um esporte que você vive ele 24 horas por dia. Você não sai, porque você treina, depois que você treina, você tem que manter ali a dieta de comer, tudo tem que ser macro, nutrientes, micro, enfim, tudo pesado, tem cardio, o sono, você não pode errar dentro, você não tem um momento que você pode falar assim, agora eu não sou atleta. Você vive aquilo 24 horas por dia. E tudo que você tem que fazer a mais, a primeira sensação que tem é, não, mais uma coisa pra fazer, sabe? A gente já tem aquela sensação assim de que não vai dar, de que a gente não vai conseguir. Mas 10 minutos que você pode colocar mais, 10 a 15 minutos que você pode colocar mais, colocando coisas que o seu corpo precisa, muitas vezes que você não gosta, e a gente tende a não gostar daquilo que a gente não domina, que a gente não tem intimidade. Então eu brinco que eu passo uma rotina para as atletas para melhorarem, né, nessa questão das poses, né, dos braços, ter mais expressividade, leveza, e eu às vezes peço coisas para elas que é normal elas terem muita dificuldade porque não tem intimidade com aquilo. Então às vezes você pede para uma pessoa muito acelerada, agitada, ela tirar 5 minutos simplesmente para pausar e trabalhar uma respiração mais profunda, mais calma, consciente, mostrando para ela que isso aqui, inclusive, vai ajudar ela a fazer isso aqui, ó. Porque como é que eu falo, como é que a gente vai levar pro palco leveza se a gente tá sempre acelerada, tensa e rígida? Que é o que o Igor falou sobre a questão que a gente tem que trabalhar um estímulo neural diferente, né? Conexão de mente e corpo. Então, isso pra mim foi muito legal, fez toda a diferença ter esse trabalho dele entender minha realidade no momento e fazer um trabalho que eu sentisse que, ok, é possível sim, sabe? E às vezes esses 15, 20 minutinhos a mais que você vai ficar ali na academia, no seu treino, te aproximar do objetivo que é a gente chegar no dia conseguindo levar o nosso melhor trabalho e conseguir mostrar. Porque às vezes você vê uma atleta que ela tem um grupo muscular, que no caso do fisiculturismo a gente lapida o corpo, mas por uma questão de falta de mobilidade, ou uma mobilidade limitada, ela não consegue expandir, mostrar o músculo. Ela não consegue, inclusive, encaixar a pose que é para mostrar o trabalho que foi construído durante meses. Então, eu estou falando um pouco de lugar de resistência que todos nós temos, as nossas. Que às vezes se pedisse para fazer 20 minutos de cardio a mais, muitas pessoas fariam, né? Muitas atletas eu vejo que se pedir para fazer mais força daquilo que já tem intimidade, mas até para você observar a resistência às vezes
que você tem de você treinar algo que você não gosta. E isso não vale só para o músculo. Isso vale para outros estímulos corporais também, né? E legal, porque é isso, né? O meu trabalho, se a gente for pegar conceitualmente, ele vai ser o oposto do culturismo, da musculação, porque o meu trabalho ele é integrado, ele integra os movimentos, né? E para um projeto de corpo e tudo mais, só que não é o que ela precisa. Então, não era o meu treino que ela ia fazer, porque quem entende de culturismo é a treinadora dela, não sou eu. Né? Eu entendo de reabilitação de movimento, de aumento de performance, principalmente com o movimento. Só que o culturismo tem muito pouco movimento. Ou seja, vai para um lugar que não é o meu domínio é movimento. Né? Então quando eu for para um esporte, aí sim. Né? E aí eu ia falar, para de treinar esse treino aí. Né? Se ela fosse atleta de algum esporte, né? De vôlei de praia, inventei aqui, e ela estivesse fazendo aquele treino ali, eu ia falar, cara, para de treinar, tá tudo errado, vai fazer esse treino aqui, aí eu ia mudar completamente. Mas não. Então não importa o que eu acredito, importa o que ela precisa. Ela precisa subir no palco e fazer o que ela tem. Então, Canela falou, eu fui ao encontro do treino dela, não de encontro, que seria o natural, né? Então fui ao encontro, então eu fiz pequenas adaptações, né? Para que ela tivesse condição, que a gente também tinha um objetivo, que era o quê? Parar de doer, para que ela continuasse treinando. Mas para parar de doer eu precisava integrar algumas coisinhas. Então, dentro do treino dela, a gente integrou, né? Colocou um pouco mais de movimento onde tinha, até para ela conseguir isolar de novo depois, né? E aí foi feito, né? E a gente conseguiu incluir isso dentro do tempo que ela tinha para isso. Né? Treinou ali 10, 15 minutinhos a mais para fazer algumas coisas específicas que eram necessárias mesmo, né? E de alguma forma foi suficiente, né, Lu? Parou de doer, não parou? Muito mais. Pronto. Muito mais. Parou de doer, tá bom. Então, ou seja, o pouco tem muita força, gente. Demais. O pouco tem força demais. Vamos parar de deixar de fazer alguma coisa que precisa, vai nos fazer bem, porque a gente pensa que precisa ser muito. É a questão da disciplina e da constância que faz toda a diferença.